Amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 1º de maio, estamos na segunda semana do tempo pascal e hoje comemoramos a festa de São José no título de Operário. Vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. A igreja celebra hoje a figura, o testemunho, a intercessão de São José. São José tem duas datas no nosso calendário litúrgico. A mais tradicional, a que vem dos primórdios ali da igreja, que é o dia 19 de março, e esta data de hoje, que é mais moderna, que foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955, para, de fato, celebrar e levar ao povo cristão uma reflexão e também trazer o sentido cristão do trabalho. Então o Papa institui, no Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador, a figura de testemunho de São José, aquele que é, como nós escutamos no Evangelho de hoje, o carpinteiro, aquele que, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, ele sustentou a Sagrada Família e também, sabemos muito bem pela tradição cristã, que ensinou o ofício da carpintaria ao seu filho Jesus. Então, hoje a igreja celebra este homem, o título de operário, para também levar ao povo cristão um sentido profundo do trabalho. Vivemos hoje num mundo onde, de fato, o trabalho é uma das realidades mais importantes, A vida profissional é uma das realidades mais importantes, principalmente porque vivemos num mundo capitalista, onde a pessoa precisa de um ofício, de um labor para ganhar o seu sustento. E esse dia é muito propício para que nós possamos revestir o trabalho, de fato, de um sentido cristão. Nós ouvimos dizer, existe essa frase que muito se fala que o trabalho dignifica o homem. E, de fato, o trabalho ele é necessário para o desenvolvimento, para a maturidade, para a realidade humana e espiritual. Porque, assim como escutamos lá na carta de São Tiago, uma fé sem obras é morta. Também a fé, ela requer atitudes, ela requer um trabalho, um ofício. A prática de fé requer uma realidade de esforço e de exigência. Nós não podemos somente viver uma realidade de uma fé de ideia, uma fé passível, mas a fé nos movimenta e nos conduz a uma realidade de ofício, de uma virtude constante. E o trabalho, ele não é uma realidade uma vez ou outra. O nosso trabalho é uma atitude constante. Ou seja, hoje, nesse dia de São José Operário, nós somos chamados a revestir a necessidade, olhar para o trabalho e revesti-lo de um sentido cristão, de um sentido necessário.
Porque também nós escutamos hoje em vários meios da nossa sociedade que, às vezes, uma aversão total ao trabalho ou, muitas das vezes, só as pessoas buscam uma realidade de estabilidade onde tem menos esforço possível. Não, o trabalho é necessário para o desenvolvimento, para, de fato, o crescimento humano e espiritual. Todavia, também, hoje nós temos um outro lado que a Igreja, desde o final do século XIX, ela sempre insistiu da dignidade do trabalho. Nós vemos hoje que muitas pessoas ou não têm direito ao seu trabalho ou vivem em meios de trabalho que são totalmente indignos, totalmente contrários à dignidade. Trabalhos pesados, trabalhos que muitas das vezes não o dignificam e, pelo contrário, são realidades até que chegam a um estágio de escravidão. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, nesse dia, nós somos chamados a renovar a nossa esperança e, de fato, reconhecer a providência de Deus na nossa vida, reconhecer a providência de Deus que nos cuida, que nos dá o sustento, a força do trabalho. Contudo, todavia, colocando Deus no centro. É preciso trabalhar para servir a Deus, que tudo, inclusive o nosso trabalho, seja para dar honra, glória a Deus. Que o nosso trabalho esteja aos pés de Deus, não o contrário. Não que a nossa vida esteja no centro o trabalho, o dinheiro, o capital. Porque tem pessoas, de fato, no mundo de hoje, que só vivem para trabalhar. Mas não. É preciso trabalhar para viver e o cristão não viver em si, viver em Deus. Que tudo na nossa vida possa estar ordenado para Deus, assim como foi São José. O seu trabalho, o seu ofício era para honrar o Filho de Deus que o deu a graça de ser chamado de Pai. Que São José nos abençoe, ordene o nosso coração pela sua intercessão e possa dar trabalho àqueles que necessitam e santificar os nossos ofícios, santificar a obra das nossas mãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.